pontuação do Cruzeiro para os últimos 10 jogos, que é o trabalho do Arthur, ela é muito positiva, Valduzão. É sim, Elton. Boa tarde para você, boa tarde para todos no estúdio, a quem nos assiste. Não pega ninguém de surpresa que trabalha na cobertura diária do Cruzeiro essa fala do Pedro Lourenço. Claro que o torcedor, de uma forma geral, ele quer que todas as questões de necessidades do Cruzeiro sejam resolvidas apenas em uma janela. Esse é o cenário, é o mundo ideal, mas não é assim. Os únicos clubes que têm condições hoje no Brasil de serem dessa maneira são Flamengo e Palmeiras. Quando ele fala em algum dado momento da questão da posição que carece no Cruzeiro, provavelmente é o camisa 5, ele não cita que é o camisa 5, mas é uma posição que é sabida por todos dentro da Toca da Raposa 2. Ele está falando de mais uma urgência. É claro que seria interessante, e entendo o torcedor, ele gostaria de uma outra opção, a lateral direita que não fosse o William. Ele gostaria de mais um zagueiro para qualificar mais o setor ainda, o tal zagueiro da perna canhota. Ele gostaria de mais uma opção, na verdade, que hoje a opção que tem é o Matheus Pereira, é o Bruno Rodrigues. Ele gostaria de uma outra opção além dessa. Pode ser, talvez, o Juan Gabriel, talvez na volta o Felipe Moraes, a gente não sabe. Não tem medo de usar a base, não tem medo, Marcos, e esses jogadores estão integrados. O torcedor gostaria de mais uma opção além do Neiser, antes do Neiser, ao Caio Jorge. Gente, mas eu estou falando de emergências. Eu entendo todas essas questões do torcedor. Eu sou torcedor, eu também gostaria que tudo isso fosse resolvido agora na janela do meio da temporada, mas a gente está falando de um Cruzeiro que já investiu mais de 260 milhões de reais no ano. Essa contratação que o Cruzeiro está à procura agora, ela seria a 8ª contratação na temporada. E vamos lembrar, tão importante quanto contratar, e o Cruzeiro necessita disso tudo que eu falei, mas ele não vai conseguir resolver apenas em uma janela. Talvez além dessa janela, a janela de final do ano e a janela do meio do ano que vem, o time esteja muito mais próximo do pensamento do torcedor. Quando ele fala que é um time forte, é um time forte. É só a gente ver a campanha que o Cruzeiro fez. Mas é um time forte que, por conta de um trabalho anterior do Tite, a sua comissão técnica, o Cruzeiro perdeu muito tempo nesse ano. Precisou do Arthur Jorge, a partir da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, no mês de abril, começar a potencializar esse Cruzeiro de novo. Claro que vai ter carências, mas num todo, sim, o time é muito forte e a mim agrada muito este caminho de austeridade e responsabilidade. Do que adiantaria o Pedro Lourenço trazer todos os reforços que uma parte da torcida sonha? Ele traz o Luiz Henrique, traz o Almada, traz o Grego. Valu, ele seria campeão com certeza. Tá, você é campeão, ganha Libertadores. Para acontecer o efeito Botafogo, então eu prefiro esse caminho dos pés no chão, que é o caminho que a família Lourenço pretende. Daqui, quem sabe, 8 anos, 9 anos, o Cruzeiro continuar sendo gerido pela família Lourenço, mas conseguir andar muito mais partes do caminho com as suas próprias pernas. Nesse ano, por exemplo, tem contratações que eu questiono, tá? O Bruno Rodrigues, eu questiono, o Chico da Costa. Também. O Bruno Rodrigues, por ser um cara que está Mas o Pedro bancou, né? O Pedro falou sobre isso. Sim, mas mesmo assim eu posso questionar. Pode, mas eu questiono. O Pedro colocou dele mesmo, né? Sim, foi a ligação direta do Bruno Rodrigues pro Pedro Lourenço, e o Chico da Costa, um jogador que veio totalmente na conta do técnico Tite. Quando a Júlia fala o que falou, ela acaba conseguindo me lembrar o que eu ia dizer. O Cruzeiro, em 24 e começo de 25, ele contrata 18 jogadores. 18. São 7 no meio do ano de 24, com mais 11. Por que eu tô falando isso? Cara, até isso formar um time, só no primeiro semestre de 25 que definitivamente o Cruzeiro se tornou um time nas mãos do Leonardo Jardim. Cauã Moraes não vai ficar sem espaço, porque eu entendo que o ciclo do William no Cruzeiro ele se encerrou. Mas isso não significa que o Cruzeiro devesse liberá-lo agora. O Cruzeiro deveria liberar o William se tivesse emergido um lateral da categoria de base, do Sub-20, com potencial para ser reserva do Fagner. Esse jogador hoje no Cruzeiro não tem. O Cruzeiro tem lateral no Sub-20, mas não visto pelo Arthur Jorge com essa capacidade, tá? O reserva do Rojas está claramente que vai ser o Cauã Moraes.
O Arthur Jorge até fez 2 testes com o Vidalba pela lateral esquerda em jogos pontuais. Contra o Bahia, no jogo que o Vidalba entra e precisa de selar por ali e se defender. E contra o Barcelona de Guayaquil, quando o Vidalba entra, o Cruzeiro já está ganhando por 3-0. Então, dentro de contextos muito fortes, pela amostragem do Arthur Jorge, voltando o Vidalba, escalando o Vidalba ao lado do João Marcelo e fazendo o Cauã Moraes entrar pelo lado esquerdo, é claro que o Cauã Moraes é o reserva hoje do Rojas pelo lado esquerdo e está, inclusive, treinando pelo lado esquerdo. Aí, você pode não concordar, mas é o que está acontecendo, inclusive, para te dizer o seguinte, as melhores atuações do Cauã Moraes foram em jogos que ele atuou pelo lado esquerdo, contra o Vitória, na estreia do Arthur Jorge e contra o Bahia. Tá tudo bem, mas tem esse fator do campo falando a respeito. Pelo lado direito, então você teria só o Fagner, se você libera o William. Agora, você não pode deixar um buraco onde... O que você faz se tiver o Fagner escalado do lado direito e o Cauã Moraes numa suspensão de 3º cartão do lado esquerdo? Você vai colocar quem do lado direito precisando tirar o Fagner? Vai colocar o Jonathan Jesus? Vai colocar o João Marcelo? A gente está falando de mais uma improvisação. Como hoje o Cruzeiro já tem a situação de Matheus Henrique ou Lucas Silva entrarem no meio-campo. E com relação à improvisação do William como um homem de meio-campo para fazer o que o Christian fazia, o Arthur Jorge não quer mais alguém para fazer o que o Christian fazia. Tanto que ele está indo ao mercado, o Cruzeiro foi ao mercado atrás de mais um atacante. Ele quer literalmente colocar pontas, um do lado esquerdo e outro do lado direito. Por isso que o Cruzeiro foi atrás do Wesley. E se trouxer mais algum jogador além do camisa 5, vai ser um ponta. Porque apesar de ter escalado somente em 4 oportunidades esse ponta, ele usou no jogo contra o Defensor 2 pontas. Era o Sinisterra e o Leles, cada um de um lado. E no jogo contra o Grêmio, por uma questão do Leles estar servindo o sub-20, ele usou o Sinisterra e o Marquinhos. É contra o Vitória, né? Que o Cauã faz o gol jogando pela canhota. O Cauã joga duas vezes como lateral esquerdo. Contra o Bahia também. Mas não é um risco você acostumar ele na esquerda, não? Você não perde ele pra direita, não? Eu não vejo problema nisso. Não vejo, de verdade. Eu não vejo problema. Pro ano que vem, já tá claro que o Cruzeiro vai precisar de um lateral direito, porque o Cruzeiro hoje não faz o menor movimento, como já não fazia, de renovar com o William. Me veio na cabeça um filme de Diego Renan. Ficou acostumado a jogar na esquerda, que é destro, né? Mas são situações diferentes. Não, claro, mas é porque me vem um filme. O Diego Renan, ele era só lateral esquerdo. Você acostuma o cara pela esquerda. Vou fazer um paralelo aqui. Cara, eu vejo muito talento nele, muita capacidade de discernimento nessas duas. Vou fazer um paralelo, mas a gente nem conseguiu ver na Copa, né? Mas é porque a gente ia ter um lateral pela direita na seleção, que é ponta esquerda na Roma, que é o Wesley. Mas nos amistosos... Sim, mas que ele se tornou lá na Roma. Sim. Ele de formação e toda a construção era lateral direito. Mas no recorte que eu vi dele nos amistosos eu não gostei já. O nosso lateral direito na Copa, que era o Danilo, ele já virou zagueiro tem muito tempo. Se for levantar essa polêmica aí, a gente começa a discutir e chorar a Copa do Mundo. Eu acho que se você acostuma, ainda mais o Cauã, que está em processo de maturação, se acostuma ele pela esquerda, você corre o risco de perder ele para atuar pelo lado direito. Você acostuma ele a atuar com o pé trocado. Mas é informação. Hoje, ele tem treinado do lado esquerdo. Então, é algo que pode ocorrer. E eu tô com valor nessa. Eu acho que pode ocorrer. E muitas vezes, ô Júlia, da gente ver o Cauã Moraes entrando para substituir o Rojas nessa história. Então, pode ser algo que venha a ser comum no Cruzeiro aí ao longo da temporada. Mas em cima do que o Pedro está dizendo, tem uma outra questão. Cruzeiro, há pouco tempo, estava negociando com o Wesley, um contrato por empréstimo, chegou a acertar bases, né? E aí aconteceu do atleta dar para trás ali, ele e seu staff priorizando um fechamento com o Corinthians. A entrevista do Pedro aqui dá a entender que o Cruzeiro não vai atrás de outro ponta nesse momento. Se vocês entenderam diferente, por favor, digam, mas... Eu fiquei com a impressão de que o Cruzeiro vai focar em uma única posição que ele falou, que todo mundo sabe, que eu imagino que seja o primeiro volante, onde a gente só tem um jogador. Eu acho que ele colocou assim, a questão de uma posição que parece ser volante, que é um setor que o Cruzeiro quer de fato trazer alguém, mas eu não acho que ele descartou a possibilidade de outras oportunidades. Que ele até fala sobre no futebol você nunca tá fechado e tal. Mas me incomoda, assim, de verdade. Eu entendo o que você quis dizer, cara, de ter que em algum momento desmentir esse tipo de
de situação, mas para mim o pronunciamento ficou rodando muito dentro de... me pareceu até algo parecido com lá atrás do Tite, de o treinador tá garantido, isso é coisa da mídia social, da imprensa, e uma semana depois a gente estava empatando com o Vasco no Mineirão, com o Vasco jogador a menos, e o Cruzeiro vai e manda o Tite embora. Sei, cara, eu sinceramente esperava um outro tipo de pronunciamento. Agora, torcer para que o Arthur Jorge aí possa potencializar, e mais uma vez foram citados os meninos da base. Eu espero que não sejam só citados, 7 estão treinando, o Juan, o Gabriel, o Felipe Moraes estão à frente do Batistella na fila, e aí a gente vai para um jogo contra o Grêmio, que é um jogo de teste, Marquinhos, Vantos, Chico da Costa, Bruno Rodrigues de 10, então assim, eu sinceramente, eu tô assim, meio cansado desse tipo de fala, porque os meninos da base, eles só são falados nesse tipo de momento. Eles transcenderam, assim, antes eles só entravam no momento de crise, agora eles são citados nos momentos de questionamento com relação a reforços, e aí quando a janela rolar, se o Cruzeiro, por exemplo, não trouxer o primeiro volante, dentro desses 7 tem um primeiro volante. Então eu espero que o Matheus Henrique não seja o primeiro volante mais. Um desses 7 é o Murilo Hickman, que ele jogue. Porque senão vai ficar sempre muito fácil de falar. A gente tem 7 da base, a gente tem não sei quem na fila, por isso vendemos o Batistella. E quando a gente vê na prática mesmo, é a mesma galera de sempre. Eu sinceramente, não me convenceu em nada. A gente acredita muito no Juan Gabriel, mas aí o Marquinhos entra de meia, o Bruno Rodrigues entra de meia, o Matheus Henrique entra de meia, mas o Juan Gabriel nunca entra, né? Então é uma coisa que o Cruzeiro precisa ter, um alinhamento aí entre prática e discurso. E eu entendo que o Cruzeiro, quando ele vem, inclusive fala nesse pronunciamento sobre equilíbrio, sobre fazer futebol com equilíbrio e de forma responsável, sem fazer loucura, isso também envolve vender. E aí o Cruzeiro entende que esses valores pelo Kaique, pelo Christian, eram bons valores, e é por isso que fez as vendas, até porque, se vocês se lembrarem, o Cruzeiro não vende o Christian na primeira proposta que o Krasnodar fez. O Krasnodar precisou melhorar essa proposta. Então, obviamente, existe também aí a parte do clube entender que essa venda seria boa para o clube financeiramente. E aí, isso também entra na conta, e ele acabou não falando sobre isso na resposta. Mas é um padrão do Pedro Lourenço, e eu lembro de uma entrevista dele há mais de um ano atrás, em que ele fala sobre querer atletas que queiram estar no Cruzeiro, que não quer ser esse presidente que segura que atletas que, de repente, têm uma outra proposta, querem ir para outros desafios. Eu entendo, só acho que o clube tem que fazer de uma forma que sempre seja bom, primeiramente para ele, né? E aí ele não fala sobre isso na resposta, mas está claro que o Cruzeiro também vendeu, porque entendeu que essas propostas eram financeiramente boas para o clube. É isso aí, pessoal. Passando rapidinho aqui para agradecer a quem acompanhou o vídeo até o final. Muito obrigado, você, tá? Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Peço o like de vocês antes de sair do vídeo para dar aquela forcinha pro canal, tá bom? E para quem tá chegando, fica o convite para se inscrever no canal e deixar também um like, já pegar um embalo aí para tá deixando o like. E claro também, tá aí se inscrevendo e ativando o sininho de notificação, tá bom? Fiquem à vontade para deixar sua opinião sobre tudo que foi falado, o mercado do Cruzeiro, sobre tudo, sobre a SAF, o que vocês concordam e não concordam. Fiquem à vontade, esse canal ele é de vocês, tá bom? Muito obrigado pela preferência, compartilhe esse vídeo com os amigos e o canal também, assim você vai estar ajudando demais o canal a continuar ganhando mais inscritos e a gente sempre vai estar buscando melhorar cada vez mais esse canal para melhorar o conteúdo para vocês, tá bom? Esse canal, lembrando, para quem não conhece e chegando agora, traz notícia todos os dias só do Cruzeiro, então fiquem à vontade, tá bom? Esse canal ele é de vocês. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!